Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, que estão ouvindo esta mensagem. Mais uma vez estamos aqui para que você possa entender e compreender as Escrituras de uma maneira sadia, de uma maneira não bajuladora, e também para que você não se torne um escravo de um sistema corrupto, a qual nós temos visto hoje nos dias atuais. Aí muitas coisas têm acontecido, né? Muitas pandemias, muitas doenças têm acontecido no mundo, e nós estamos aqui para falarmos a respeito da palavra do Eterno, porque somente a palavra do Eterno pode nos libertar de toda obra de Hassatan, de toda obra maligna. Bem, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Nós, como de costume, nós lemos aqui 3 capítulos, né? E vamos dando a explicação de cada mensagem, de cada leitura que estamos lendo. Que o Eterno possa abençoar você grandiosamente, em nome de Yeshua, o Mashiach. Gostaria de enfatizar que nós temos esse costume, o Eterno colocou em nosso coração, para que viéssemos dar este estudo, este shiur, porque existem muitas pessoas que desconhecem as Escrituras, desconhecem a Bíblia, né? Elas acham que por sentirem desejos, né, sensações de amizade, de humildade, de felicidade, né, elas tentam harmonizar isso como servir ao Eterno. E servir o Eterno não é somente isso. Servir o Eterno é muito mais do que sentir sentimentos, né? Achando que o Eterno está em uma situação. Conheço muitos evangélicos, você vai saber disso, você vai se lembrar disso, que às vezes eles cometem um ato de caridade, fazem alguma coisa, e eles acham que já estão fazendo demais, né? Acho que já estão agradando ao Eterno. E Yeshua foi bem claro em dizer que os que me amam são os que obedecem os mandamentos de meu Pai. Veja, os que me amam são os que obedecem os mandamentos de meu Pai. Quem não ama o Eterno, quem não ama Yeshua, não obedece os mandamentos do Eterno. Simples. Outra passagem, Shalom Dorival Barbosa, que o Eterno abençoe você e sua família em nome de Yeshua, o Mashiach. Em outra situação, Yeshua disse o seguinte: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino do Eterno, e nele não se compraz o meu espírito. Ou seja, existem muitas pessoas que começaram bem, mas olharam para trás. Shalom, Nilda Araújo, que o Eterno abençoe você, sua família, proteja em nome de Yeshua, o Mashiach. Então, existem muitas pessoas que elas pensam que fazendo qualquer tipo de situação, né, uma felicidade, uma alegria, elas acham que já estão obtendo o favor do Eterno, já acham que estão obtendo do Eterno a misericórdia. E não é assim, pessoal. Obedecer ao Eterno é muito mais do que isso. Primeiro, existem muitas pessoas que dizem o seguinte: a Bíblia ela é muito confusa. Existem muitas pessoas que falam, principalmente evangélicos. Shalom Esdra Vitor, Shalom Renato Barros, que o Eterno possa abençoar vocês
em nome de Yeshua, o Mashiach. Então, as pessoas elas dizem, a Bíblia é confusa, e quando eu leio, eu sinto sono, Shabbat Shalom, eu sinto sono, eu não consigo. Por que você não consegue ler as Escrituras? Porque você foi romantizado e domesticado, desculpa falar assim, mas é a realidade, você foi domesticado pelo império cristão, que tem a influência de escravizar. O cristianismo, como eu falei no vídeo passado e repito, o cristianismo ele foi fundado pela Igreja Católica. As igrejas evangélicas que hoje estão por aí são todas da ramificação cristã, ou seja, eles são do cristianismo, Igreja Católica Romana. Todo o ensinamento de igreja, ele não procede das Escrituras. Todo o ensinamento. Existem algumas igrejas que ainda tentam. Como você está preso no cristianismo, exemplo, você acaba desconsiderando as Escrituras. Shabbat Shalom, Florencio, Nazareno Florencio de Paula, Putricion, acho que é lá da África do Sul. Que o Eterno abençoe você, em nome de Yeshua, o Mashiach. Então, antes de começarmos, eu estou fazendo aqui uma introdução para que você possa entender como que as pessoas são. Então, o cristianismo ele tem uma ramificação católica. Então, não tem nada a ver com os ensinamentos de Yeshua. Os ensinamentos de Yeshua, eles são leves, porém só se torna pesado porque as pessoas não querem abrir mão de suas práticas. Um exemplo, o Shabat. O Shabat é do Eterno. As pessoas não querem abrir mão, né, de sacrificar, de obedecer ao Eterno. É isso mesmo. Então, estão na contramão da palavra do Eterno. É verdade, Onildo. Estão na contramão os cristãos. Né? Não estou falando de pessoas sérias, de pessoas... Não estou falando de pessoas verdadeiras que estão no cristianismo, que provavelmente essas pessoas serão salvas. E isso vai ter muita gente no cristianismo que vai ser salva. Por quê? Porque mesmo indiretamente elas obedecem ao Eterno. Elas obedecem. Agora nós que estamos aqui, você que para nos ouvir, você que já conhece um pouco, então você não vai ser comparado a um ignorante do cristianismo. Você não vai ser comparado a um ignorante do cristianismo. De maneira nenhuma. Você vai ser comparado a uma pessoa que já conhece. Então você não é um ignorante. Só de você estar nos ouvindo todos os Shabbat, você não é mais um ignorante. Então vai pesar sobre sua vida a responsabilidade de praticar Teshuvah. É diferente de uma pessoa que não nos assiste, que não nos acompanha, não conhece o judaísmo nazareno e que está no cristianismo e às vezes está cometendo e praticando boas obras lá no cristianismo, obedecendo o Eterno indiretamente, mas ele obedece. Ele não mata, ele não rouba, ele não adultera. Indiretamente ele está praticando os mandamentos. Agora, isso é um atributo que o Eterno dá a quem ele quer. Não sou eu que digo, o Eterno agora tem misericórdia de mim. Não. Ele disse para Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu tiver que querer ter compaixão. Não é a pessoa, pelo mérito dela, que ela vai obter do Eterno a misericórdia. De maneira nenhuma. Então, essa prática do judaísmo nazareno, ela é milenar, ela é muito antiga. E os rabinos da época de Yeshua, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, o Sanhedrin,
eles estavam envolvidos em uma situação legalista, aonde eles se achavam os donos da razão. Yeshua, Yeshua não veio aplicar uma outra lei, ele não veio aplicar uma outra regra, não. Ele veio apenas harmonizar como que a Torá teria que ser obedecida. Só que eles estavam fazendo ao contrário, né? Yeshua não falou nenhuma novidade, pessoal. Se você for ler o livro dos profetas, ele nunca falou nenhuma novidade, né? Nem só de pão viverá o homem, não é a novidade de Yeshua. Foi falado lá na Torá. Existem outras coisas que eu não lembro agora, mas Yeshua, que dá a parecer, parece que Yeshua está falando uma novidade daquela época. Não, ele já havia falado, os profetas já falavam, entendeu? O problema é que as pessoas... Uma outra coisa, do rebento da casa de Jessé, que é pai de Davi, sairá o renovo, sairá o rei. E rebento, né, um ramo, rebento, netzer, é o netzer, significa ramo, pedaço de madeira. Nós temos a questão que o povo de Israel estava saindo do Egito e aí eles encontraram um lugar onde tinha muitas águas amargas, elas não eram boas para beber. E o Eterno falou, olha, pega um ramo para Moisés e joga nas águas. E aí ele pegou aquele ramo, que em hebraico é netzer, e jogou nas águas. Veja como não é novidade o que Yeshua disse. Ele jogou nas águas e as águas se tornaram boas para beber. O que a Torá está nos dizendo? Que virá o rebento, que virá aquele que procede da casa de Davi como rei. E aí Yeshua, na época dele, ele fala que aquele que beber da água que eu dou, né, jorrará rios de água viva. Então, por que ele falou isso? Porque quem lia e conhecia as escrituras iria entender, ele é o Mashiach, entendeu? Só que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei estavam tão envolvidos numa lei legalista que a Torá não é legalista. A Torá nunca foi legalista, né? As pessoas fizeram dela legalista. Então, eles né, achando que quanto mais eles mostrassem para as pessoas que eles obedeciam, eles iam obter do eterno mérito. E não é assim. Ninguém obtém do eterno mérito por sua própria conta. Não, nós temos que se humilhar, temos que se render, porque somente o eterno é capaz de nos absorver de todo o pecado. O sacrifício de Yeshua não terá nenhum valor para você se você não reconhecer, se você não o confiar, se você não acreditar, se você não obedecer, não terá nenhum valor. Tá? Então, existem muitas coisas, é o que eu quero dizer, na Torá, no livro dos profetas, que Yeshua não falou nenhuma novidade. Ele falou coisas que realmente já aconteceu e já tinha acontecido. Por quê? Porque quem estuda a Torá e quem lê as Escrituras e compreende, iria harmonizar com aquelas palavras de Yeshua. Uma outra coisa, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Não é verdade? Eu sou o pão que desceu. Onde está escrito isso na Torá? Está escrito quando o man, que era um pão, né, uma semente de coentro, que quando você batia, ela ficava como se fosse com gosto de bolo, de pães frescos. Então, ele desceu do céu, o man, né? E aí, quando alguém lesse as escrituras, quando Yeshua dissesse, eu sou o pão que desceu do céu, poxa, o Eterno alimentou o povo de Israel durante um bom tempo com o man. Então, e outra coisa, eles não podiam colher duas porções mais, somente uma. Então, se você colhesse 2 porções mais, no outro dia estava cheio de bicho. Então, o mandamento era, colha somente uma porção.
não colheu mais. Então havia pessoas que desobedeciam e colhiam 2 porções. Quando era no outro dia, estava cheio de bicho. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se você negar o pão que desceu do céu, a sua vida será cheia de vermes. Isso, a Torá sempre nos ensinou isso, pessoal. Então, nós vamos, depois que acabar o livro dos profetas, eu acredito que seja esse ano ainda, tomara que acabe, nós vamos passar para a Torá. Então, são 8 anos que eu dedico a todo Shabat a leitura das Escrituras. São 8 anos lendo as Escrituras e conhecendo a Torá a fundo. Então, a Torá tem muitas coisas que realmente nós temos que dar o devido valor. E é por isso que nós, todos os Shabat aqui na comunidade, nós lemos Torá. E uma outra coisa, está escrito, aquele que ouve as minhas palavras, né, terá vida. E Yeshua não falou uma novidade. Por quê? Porque está escrito que você tem e lerás esta Torá para os filhos de Israel. Então, todos os Shabat nós estamos lendo esta Torá para os filhos de Israel. Quem são os filhos? Aqueles que obedecem. Tá? Está escrito que sem emuná é impossível agradar ao Eterno. Ok? Está escrito isso. Sem fé é impossível agradar ao Eterno. Também está escrito que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Eterno. Ou seja, se eu não ouço a palavra do Eterno, eu não tenho emuná. E se eu não tenho emuná, eu não agrado o Eterno. Então, didaticamente, é necessário você ler Torá. É necessário você ouvir Torá. É necessário você compreender Torá. Shalom, Jaci, Joana dos Santos, em nome de Yeshua Mashiach. Ricardo Farias, que o Eterno abençoe você, em nome de Yeshua, o Mashiach. Então, se você não ler Torá, você não tem fé. Se você não ouvir Torá, você não tem fé. E se você não tem fé, você não agrada ao Eterno. O que você está fazendo aqui nessa live? Você está ouvindo a Torá, ouvindo a palavra do Eterno para ter emuná. Então o Shabat é exclusivo para isso. Eu tenho que ouvir Torá. Eu tenho que ouvir as Escrituras. Eu tenho que ler as Escrituras. Eu tenho que compreender as Escrituras. Uma outra coisa que Yeshua falou que não é novidade. Ele disse que ele é a luz do mundo. E Davi falou lá nos Terrilim, Salmo, ele disse o seguinte: luz para a minha vida é a tua palavra, a luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, conclui-se que Yeshua é a palavra. Entenderam, pessoal? Então, Yeshua nunca falou uma novidade, né? Eu estou para ver qual foi que ele falou uma novidade. Tudo que ele falou está escrito nos profetas e na Torá. Ele mesmo disse, olha, Moshe fala de mim na Torá, né? Os profetas falaram de mim na Torá. Então, pessoal, é algo muito, muito, muito fantástico. Então, tem esse compromisso. Ah, mas às vezes eu tenho minha família, meu amigo. Dia de Shabat, o Shabat não é para família. Shabat, a não ser que a família se reúna no Shabat. Dia de Shabat, você já tem que dizer para sua família, olha, eu não quero visita, eu não quero ninguém aqui na minha casa. Venha no domingo, venha na segunda, venha na semana, mas no Shabat eu não quero. Por quê? Porque você tem que dedicar a sua vida somente a isso. Essa a importância do Shabat, ok? Então, para fazer uma introdução aí de 20 minutos, tá? Nós estamos lendo aqui, pessoal, o livro de 1 Samuel, Shemuel Aleph. Nós vamos ler o capítulo 22, o capítulo 23 e o capítulo 24. E aí nós damos finalidade no nosso shiur. Então, nós vamos lendo como de costume.
Eu estou usando a Bíblia Judaica de David Stan, então você pode acompanhar. Caso você queira acompanhar, diz assim, eu não tenho a Bíblia. Tá? Nós temos uma parceria com a livraria Kedushá, do irmão Moré Fábio Pires. Você pode procurar lá no Instagram, livraria Kedushá, Kedushá com K, Kedushá. E aí você pode falar com ele no direct, né? Nas mensagens, e aí, ou por e-mail, e você fala com ele, e aí ele envia para você a Bíblia Judaica completa de David Stan. Ele manda para todo o Brasil, tá, gente? Então fique à vontade, que o Eterno abençoe grandiosamente. Se você tem a outra Bíblia, pode acompanhar, tá? Não tem problema, que aí é bom que você já vai vendo alguns erros. Ok? Vamos lá. Capítulo 22 diz o seguinte: Davi partiu dali e buscou refúgio na caverna de Adulã. Quando seus irmãos e o restante da sua família souberam disso, foram até lá para estar com ele. Lembram do pão da proposição? Nós falamos isso, foi fantástico que falamos sobre isso. O pão da proposição, pessoal, era um pão que ele se autorregenerava-se, digamos assim. Ele tinha um gosto de pães frescos, né? Mesmo de um dia para o outro ele tinha um gosto. E só quem podia comer o pão da proposição era o sacerdote e o sumo sacerdote. Mais ninguém. E aí nós falamos sobre a quebra de paradigmas, né? O Eterno, ele quebra paradigmas. Então, veja que isso não é uma novidade. Tem muita gente que desconhece as Escrituras. Olha, preste atenção no que eu irei falar. Tem muita gente que conhece as Escrituras, principalmente esses pseudos dos judeus fantasiados que nós vemos por aí, que na realidade eram ex-pastores, ex-bispos e ex-evangélicos. E hoje eles estão usando quipá, chapéu preto, roupa preta, tal. Esses pseudo do judaísmo, das fantasias, do mundo fantástico de Oz, de Alice nos Países das Maravilhas, no mundo de Bob, esse povo aí, eles desconhecem as Escrituras e afirmam que Yeshua não é o Mashiach, né? Eles falam isso. São uns verdadeiros lunáticos. Desculpa falar, mas são pessoas que infelizmente não entendem, não compreendem nada. Só um minutinho, segura aí que deixa eu abrir aqui a porta aqui. Só um minuto. Bem, já voltei. Então, essas pessoas que são desse jeito, desse naipe, ele diz o seguinte: Yeshua não é o Mashiach. Só que Yeshua, ele estava colhendo espigas junto com os discípulos, e era um Shabat, né? Nós sabemos disso. E aí os fariseus, quando viram aquilo, os judeus, os judeus legalistas, os fariseus que eram legalistas, os sacerdotes, os mestres da lei, falaram assim: olha, os teus discípulos estão denegrindo o Shabat, estão anulando o Shabat, porque eles estavam colhendo as espigas, estavam com fome. Aí Yeshua disse: vocês não leste o que Davi fez? Aí eles lembraram. O que Davi fez? Davi, ele comeu o pão da proposição. Ué, no momento em que ele comesse, ele tinha que morrer. Mas ele estava com fome, estava sendo perseguido por Saul, o rei de Israel. Com inveja dele, com raiva dele, ele estava perseguindo Davi. E o Eterno quebrou esse paradigma, digamos assim. O Eterno é que é o dono da razão. Não somos nós que somos donos da razão, né? Infelizmente. E aí,
Yeshua não está fazendo uma novidade, pessoal. O Eterno quebra paradigmas. Aí, mas então quer dizer que pode trabalhar no Shabat, pode comer no Shabat? Comer pode, não tem problema nenhum. A questão, pessoal, que é proibido no Shabat é acender fogo e trabalho, tá? O que é proibido só é isso. As outras coisas foram os homens que inventaram. Os homens que ficaram inventando coisas, tá? Então, o que é proibido na Torá? Trabalho e acender fogo. Mas os discípulos estavam trabalhando. Não, o intuito deles era pegar as espigas e comer para saciar sua fome. Você acha que é fácil andar no deserto, andar no lugar quente, de sandálias, um calor danado? Eles andavam para cima e para baixo, não eram ricos, não andavam de jatinhos, não andavam de carros populares, eles andavam a pé e de vez em quando com um jumentinho. Então, eles tinham que comer, eles tinham que se alimentar. Você reclama que às vezes você caminha 2 quilômetros, 1 quilômetro num sol quente, você diz, que calor. Você já fica todo cansado, não é verdade? Aí chega, que fome. Quer dizer, você pode sentir fome e os outros não. Né? Então, Yeshua disse, vocês não leste? Aí eles ficaram com vergonha. É o que acontece hoje com esses judeus que são legalistas, achando que pelo mérito deles fazerem alguma coisa ou outra, eles são melhores do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém, pessoal. Tá? O que você tem que evitar no Shabat? Trabalho. E acender fogo em casa. Mas e aquela questão de acender a vela do Shabat? Pessoal, isso é uma tradição, é um costume. Eu, particularmente, Letícia R.K. dos Santos, que o Eterno abençoe, Shabbat Shalom, Cum Murti, deve ser também lá de Angola, que o Eterno abençoe, lá da África do Sul. O Eterno abençoe vocês em nome de Yeshua. O gato quer ouvir também. O gato estava aqui preso, Renato, dentro de casa, dentro da sala aqui do escritório, e aí eu tive que abrir a porta. Pois é. Então, infelizmente é isso que ocorre hoje nos dias atuais. Eu estou vendo aí, por causa dessa pandemia, muitas sinagogas do judaísmo tradicional abrindo as portas, fazendo live. Por que será que eles estão abrindo as portas? Nunca abriram as portas para ninguém. Por que será, gente? Eu vou deixar essa pergunta para você. Por que será, né? Em todas as pessoas que estavam em dificuldade tinham dívidas, né? Quando seus irmãos e o restante de sua família souberam disso, foram até lá para estar com ele, Davi. Então todas as pessoas que estavam em dificuldades tinham dívidas ou estavam descontentes, começaram a se juntar ao redor de Davi e ele se tornou seu líder. Havia cerca de 400 homens com ele. Estou lendo para quem entrou agora. 1 Samuel capítulo 22, tá? Em nome de Yeshua. Davi foi dali para Mitzpá de Moabe e disse ao rei de Moabe: por favor, deixe que meu pai e minha mãe venham e fiquem comigo até que eu saiba o que Deus fará comigo. Ele os apresentou ao rei de Moabe e eles viveram com ele durante todo o tempo em que Davi permaneceu em sua fortaleza. Entretanto, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, saia daqui e vá para a terra de Jehudá. Davi foi então para a floresta de Eret. Vejam, na época de Davi, ou uma outra coisa interessante que as pessoas desconhecem, é que na época de Davi e na época de todos os profetas, né, que passaram, que registraram suas histórias, suas vidas, havia escolas de profetas, pessoal. Havia escolas de profetas. O que eles faziam nessas escolas? Estudavam, né? Buscavam o Eterno, falavam com o Eterno, né? O Eterno falava com eles, né? E aí, continuando. Shaul ouviu
que Davi e os homens que estavam com ele tinham sido localizados. Shaul estava sentado em Giviar, na colina sobre a tamagueira, com sua lança na mão e todos os seus servos ao seu redor. Shaul disse aos seus servos que estavam ao seu redor: ouçam, vocês homens de Benjamim, o filho de Israel dará a qualquer um de vocês campos e vinhas. Um outro mistério que eu vou falar para vocês, guardem isso, tá? Shaul, quem é Shaul? Paulo, lá na época de Yeshua. Ele disse que ele era da tribo de Benjamim, não é? Ele era da tribo de Benjamim. Circuncidado ao 8º dia, Parush, fariseu e falante de hebraico. Ele falou isso. Shaul perseguiu quem, pessoal? Perseguiu quem? Perseguiu Yeshua. Shaul, ele não estava perseguindo os discípulos, ele estava perseguindo Yeshua. Yeshua chega para ele, se revela para ele com aquela luz, aquela coisa que ele cai do cavalo e ele fica cego. Yeshua falou claramente para ele: Saul, Shaul, por que me persegues? Foi isso? Aí ele ficou assustado e falou: Senhor, por que me persegues? Então o que está acontecendo aqui? A mesma coisa. Saul, ele é da tribo de Benjamim. Ele está perseguindo quem? Davi. Ok? Então, para você entender que quem mudou aqui foi os personagens, mas a história é a mesma. O que mudou é os personagens, mas a história é a mesma. O que a Torá com o livro dos profetas está nos ensinando? Está nos ensinando que virá o Mashiach, que procederá da casa de Davi, a qual o seu próprio irmão perseguirá. Os irmãos de Yeshua perseguiram ele? Sim. Olha só, olha o que o Eterno está mostrando para nós. Os judeus perseguiram Yeshua? Sim. Mataram Yeshua? Sim. É necessário que o povo do Eterno venha matar o cordeiro, pessoal. Quem era que matava o cordeiro lá no Mishkan, no tabernáculo, no Beit HaMikdash, no templo? Quem era? O povo do Eterno. É necessário que o povo do Eterno mate o cordeiro. Através da cegueira do nosso povo é que o Eterno abriu margem para os gentios. O que o povo judeu fez? Indiretamente, sacrificou o cordeiro, que é Yeshua, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha o presente que o nosso povo nos deu. Sem merecer, nós não merecemos nada, nós merecemos a maldição. Por isso que Yohanan, João, não o Batista, não o Imessor, mas o João lá de Gueliana, de Apocalipse, ele disse: ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o verbo que se fez carne. João e Yohanan estavam certíssimos quando ele falou isso. Então Yeshua é o cordeiro. Ok? Continuando. Ouçam vocês, homens de Benjamim, o filho de Ishai dará a qualquer um de vocês campos e vinhas? Ele fará de vocês comandante de 1000 ou comandante de 100? Foi por esse motivo que vocês conspiraram contra mim, já que nenhum de vocês me avisou quando meu filho fez aliança com o filho de Ishai? Nenhum de vocês se preocupa comigo? De outra forma, me teria falado de que meu filho tinha incitado meu servo e se tornar meu inimigo com ele, o é agora? Entretanto, Doeg e Edomim, que tinham sido postos no cargo de servo de Shaul, respondeu: eu vi o filho de Ishai, vi a 9, Ahimeleque, o filho de Ahituv. Ele consultou Adonai para ele, deu-lhe comida e a espada de Goliate, o filisteu.
Assim o rei mandou chamar Ahimeleque o Corren, o filho de Ahituve, juntamente com toda a família de seu pai, os Corranim e Nove, e todos eles foram até o rei. Shaul disse à família de seu pai, os Corramim. Shaul disse: ouça aqui, você filho de Ahituve. Ele respondeu: aqui estou eu, meu senhor. Shaul lhe perguntou: por que você conspirou contra mim? Você é o filho de Ishai? Você e o filho de Ishai, dando pão a ele e uma espada, e consultando Deus por ele, você o ajudou a se rebelar contra mim e se tornar meu inimigo, como ele o é agora. Ahimeleque respondeu ao rei. Ahimeleque, todos nós sabemos. Elisabaete Andrade, que o Eterno abençoe vocês. Shabbat Shalom. Ahimeleque é o sacerdote que Deus deu o pão da proposição para Davi. E aí Saul estava falando: por que você ajudou Davi? Né? E nós sabemos que Saul estava perseguindo Davi. Cadê? Ahimeleque respondeu ao rei: há alguém entre os teus servos mais digno de confiança do que o Davi? Ele é o genro do rei, encarrega-se de tuas ordens, tua família o honra. Não é de hoje que comecei a consultar Deus por ele. Certamente que não. O rei não deveria me acusar ou a minha família de coisa alguma. O teu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, entretanto, disse: você deve morrer, você e toda a família de seu pai. Então disse aos guardas que estavam ao redor dele: aproximem-se e matem os Corramim de Adonai, porque eles apoiaram Davi e porque sabiam que ele estava fugindo e não me contaram. Os servos do rei, porém, recusaram-se a levantar a mão contra os Corramim de Adonai. Olha só, gente. O rei Saul falou: olha, matem os Corramim, os sacerdotes do Eterno. E aí, os soldados de Saul falou: não vamos fazer nada. Aí, continuando. Os servos de Davi, porém, do rei recusaram-se levantar a mão contra os Corranim de Adonai. Então o rei disse a Doeg: vá você e mate os Corranim. Doeg, o Edomim, aproximou e matou os Corramim naquele dia. Ele matou 85 pessoas que usavam vestes rituais de linho. Olha só. Ele também atacou nove a cidade dos Corranim com a espada. Passou pela espada tanto homens quanto mulheres, crianças e bebês, gados, jumentos e ovelhas. Tá vendo? Olha o que o rei cego fez com os Corranim do Eterno. Aí você diz assim: mas o Eterno não poderia ajudar eles? Gente, eu sempre disse e vou repetir: o nosso corpo é apenas a vestimenta da alma. Yeshua disse isso. Ele falou: o corpo sempre está fraco, mas o espírito é forte, né? Não vos preocupeis com o homem que mata o corpo. Ele não pode fazer nada com a alma. Temei aquele que faz tanto o corpo como a alma perecer no Guerrinom. Então, você está aí com esse corpinho lindo e maravilhoso, que você tanto ama, que você gosta, ele vai apodrecer daqui uns dias. Ele vai virar pó. Primeiro ele vai virar água, vai feder mais do que o cão. É isso mesmo. E depois vai virar estrume, depois vai virar esterco, depois vai virar adubo e os minerais a terra vai absorver. Olha que coisa. A alma, Neshama, a alma, ela volta para o Eterno. Então, por isso que os profetas, eles falavam sobre a ressurreição. Nós vamos ressurgir, pessoal. Ninguém morre para sempre, ok? Todos nós somos eternos. O que morre aqui é a matéria, que Adão pecou, então tem que morrer, a matéria tem que morrer, né? Mas é por isso que Yeshua veio, para nos salvar, nos libertar da morte eterna, ok?
Então você não quer passar pela morte eterna? Então se entregue a Yeshua, se renda a ele, faça a sua parte. Então infelizmente o rei mandou matar os Corramim. Então o rei mandou matar um dos filhos de Ahimeleque, o filho de Arrut, chamado Aveiata, escapou e foi se ajuntar a Davi. Aveiata contou a Davi que Shaul tinha matado os Corramim de Adonai. Davi disse a Aveiata: eu sabia disso. Naquele dia, quando Doeg, o Edomim, estava ali, eu sabia que ele contaria a Shaul: eu causei a morte de todas as pessoas da família de seu pai. Permaneça comigo, não tenha medo, porque aquele que está procurando a minha vida procura a sua também. Você estará aqui, salvo aqui comigo. 23. Disseram a Davi: os filisteus estão invadindo Queilá e saqueando as eiras. Davi consultou a Adonai e perguntou: devo atacar os filisteus? Veja, Davi ele sempre consultava o Eterno. Uma coisa que nós temos que aprender: procure o conselho de Adonai. Não se aveste em fazer coisas que você olha aparentemente está tudo certo. Não, peça o conselho, mesmo que aquilo não dê certo, é porque Adonai não quer. Entendeu, pessoal? Busque o Eterno, fala: ó Senhor, eu estou nesse emprego, o que o Senhor acha? Se for para dar certo, que dê tudo certo. Se não for, que o Senhor tire. Sempre consulte. Está no relacionamento com alguém, ó Senhor, é isso mesmo. Né? Consulte ao Eterno. Tudo que você for fazer, pergunte ao Eterno. O problema é que as pessoas não querem perguntar e depois ficam de bico quando não dá certo. Pessoal, nós não temos que ficar de bico. O que você trouxe quando você nasceu? Você trouxe o quê? Um relógio no braço, pelo menos? Você trouxe o quê quando você nasceu? Nada. Você veio nu, pelado. Você veio nu, para mostrar para você que tudo que você tiver é lucro. Tudo que você tiver na vida é lucro e eu não devo me apegar a isso. Eu não devo me apegar às coisas materiais. E Yeshua disse uma coisa fundamental: o valor de um homem não se mede pelos bens que ele possui. Então, pessoal, eu tenho isso. Baruch Hashem, é momento. Tudo é o momento. É o momento. Eu tenho isso, eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, é o momento. Amanhã você não vai ter nada. Amanhã vão jogar terra na sua cara. O coveiro vai jogar terra na sua cara. Amanhã você não vai levar nada. Tudo vai ficar para os outros. Escuta o que eu estou te falando. É uma realidade incontestável. Então, faça o que é bom para as pessoas. Faça o que é de melhor para as pessoas. Seja um doador. Doe, ajude. Ajude as pessoas. O mundo precisa de pessoas que venham potencializar o bem e não o mal. O mundo está cada vez mais a declínio, se deslizando ao precipício, ao Guerrinom. Você não deve ir conforme manda a boiada, né? A manada. Você não vai, você vai contra. Não se precipite em fazer o que é errado. Então Saul, cego, perturbado, mandou matar os Corranim. E é por isso que o Eterno o repudiou, pessoal. O Eterno o repudiou. Lembra que eu falei para vocês que Samuel gostava muito dele? Samuel gostava muito dele.
E aí continuando, né? Vai e ataque os filisteus e salve Keilau. Adonai respondeu para Davi. Os soldados de Davi lhe disseram: olhe, nós já estamos com medo aqui em Yehudá, quanto mais então se formos a Keilá para lutar com o exército dos filisteus. Davi consultou Adonai novamente e Adonai lhe respondeu: prepare-se e desça até Keilá, pois eu darei a vocês os filisteus em suas mãos. Davi e seus homens foram até Keilá e lutaram contra os filisteus. Eles derrotaram os filisteus, causando grande mortício entre eles, e apoderaram-se dos seus rebanhos. Assim Davi salvou os habitantes de Keilá. Quando Aviata, o filho de Ahimeleque, que era o sacerdote, correu até Davi em Keilá, trouxe com ele as vestimentas sacerdotais. Pessoal, ainda não havia o Beit HaMikdash, o templo. Davi queria construir o templo, mas quem construiu o primeiro templo foi Salomão. Mas havia o Mishkan, e ele estava num lugar fixo. Ele não era mais removível. Não se desmontava mais ele, mas ele estava num lugar fixo. Então havia todo o serviço, o trabalho dos Kohanim, dos sacerdotes ali. Então havia vestes rituais do serviço. E esse Aviata, o filho de Ahimeleque, ele era filho do sacerdote. Consequentemente, ele seria um sacerdote. Ao ser informado de que Davi tinha ido a Keilá, Shaul disse: Deus está pondo Davi em minhas mãos. Uma outra coisa, pessoal, existem muitas pessoas que acham que fazendo mal, elas estão prestando culto ao Eterno. Sabia disso? Disse Yeshua não falou uma novidade. Yeshua disse assim: olha, por eles fazerem o mal a vocês, eles pensarão que estão prestando culto ao Eterno. Eles perseguirão vocês, achando que estão prestando culto ao Eterno. E uma pessoa cega, descontrolada, já envolvida no legalismo, uma religiosidade extrema, achando que é o dono da razão, como esse rei aqui, ele achava que ele era rei, que ele era o dono da razão, que já era um ditador, que era isso, aquilo. Ele achou que ele era o dono da razão. E aí ele disse que o Eterno entregou Davi na mão dele. Por que ele falou isso? E outra coisa, aprenda comigo, aprenda conosco. Aqueles que se dizem servir o Eterno sempre vão dizer que Deus falou com eles. E na realidade são pessoas más. São pessoas de má índole, pessoas que causam confusão, pessoas que causam rebelião, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que não têm amor, pessoas que se acham dono da razão. Tem muita gente assim. E elas colocam Deus no meio. Eu já ouvi pessoas dizer assim, que Deus seja o juiz entre eu e você. Rapaz, eu falei, meu Deus, que isso? A pessoa não sabe o que é o juízo do Eterno, não. Eu vou te falar o que é o juízo do Eterno. As pessoas desconhecem. Como é que eu vou querer que alguém esteja no julgamento do Eterno? Você já ouviu muita gente falar, olha, que Deus seja o juiz. Gente, vocês não sabem o que é juízo de Adonai. Aí você sabe? Sei, porque as escrituras falam. Olha o que é o juízo de Adonai. Antes de ele se revelar, antes de ele se apresentar, o céu e a terra vão fugir da sua presença. O céu vai ser recolhido como um pergaminho, as estrelas cairão do firmamento,
A terra vai fugir, o sol, a lua, tudo vai fugir, porque ele vai chegar. Isso é o juízo de Deus. Aí um ser humano diz para o outro que Deus seja o juiz entre eu e você. A pessoa tem juízo na cabeça. A pessoa não tem juízo na cabeça. O que você tem que falar? Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Que o Eterno tenha compaixão de nossas vidas, até dos maus. Ninguém merece estar no dia do juízo, pessoal. Porque é algo terrivelmente terrível. É algo assustador. O que é isso? Na morte dos egípcios, primogênitos lá, quando as trevas vieram sobre o Egito. Dizem que as trevas eram tão densas que você podia pegar elas. Que bexiga é isso, gente? A luz de uma vela, de uma lamparina, não conseguia clarear. Você sabe o que é isso? E o anjo da morte passou, algo assustador. E as pessoas pensam que é brincadeira. Gente, é algo tenebroso, assustador, o juízo do Eterno. Então não queira, se renda, se humilhe. Continuando. Davi sabia que Shaul estava conspirando algo contra ele, então disse a Aviata, o corrente: traga as vestes sacerdotais aqui. E Davi orou: Adonai, Deus de Israel, teus servos certamente ouviram que Shaul intenciona vir até a Keilá e destruir a cidade, apenas para me capturar. Os homens de Keilá me entregarão a ele? Shaul virá mesmo, como teu servo ouviu? Adonai, o Deus de Israel, por favor, responda ao teu servo. Adonai lhe respondeu: ele virá. Então Davi perguntou: os homens de Keilá me entregarão juntamente com meus soldados a Shaul? Adonai respondeu: eles os entregarão. Então Davi e os seus soldados a Shaul? Adonai respondeu: eles os entregarão. Então Davi e os seus soldados, que agora estavam em torno de 600, levantaram-se, deixaram Keilá e foram até onde conseguiram chegar. Alguém disse a Shaul que Davi tinha escapado de Keilá. Então ele reuniu a expedição. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, ficando nas montanhas do deserto de Sif. Shaul continuou tentando matá-lo, mas Deus não o entregava em suas mãos. Davi notou que Shaul tinha organizado uma expedição a fim de acabar com sua vida. Davi estava agora em Oreste, no deserto de Zif. Olha o quanto esse camarada perseguiu Davi. Então Ionatã, o filho de Shaul, foi fazer uma visita a Davi. Ele disse a Davi: não tenha medo, pois os exércitos de meu pai não me encontrarão. Você será rei em Israel, e eu serei o segundo após você. Shaul, meu pai, também sabe disso. Ambos fizeram um pacto na presença de Adonai, após o que Davi permaneceu em Oreste, e Ionatã voltou para sua casa. O povo de Zif foi a Shaul em Giviar, e disse ao rei: Davi está se escondendo em nossas regiões, nas partes seguras de Oreste e nas montanhas de Haquiliar, ao sul de Yeshimon. Agora, ó rei, uma vez que quer tanto ir, vá, nossa parte será entregá-lo a você. Shaul respondeu: que Adonai possa abençoar vocês por terem demonstrado solidariedade. Por favor, vão e tenham ainda mais certeza quanto ao local exato onde ele está e sobre quem o viu ali, pois eu fui avisado de que ele é muito astuto. Atentem bem, descubra todos os seus esconderijos e retornem quando tiverem certeza. Então eu irei com vocês.
E se ele realmente estiver naquele território, eu buscarei até que o descubra em meio a milhares de Yehudá. Eles partiram para Zif na frente de Shaul. Davi e seus homens, entretanto, tinham fugido para o deserto de Moon, na Aravá, ao sul de Erishimon. Shaul e seus homens foram procurar por ele. Davi foi avisado e veio para a região rochosa, permanecendo no deserto de Moan. Quando Shaul viu isso, ele foi até o deserto de Moan, atrás de Davi. Shaul ia por um lado da montanha, enquanto Davi e seus soldados iam por outro lado. Davi apressava-se para fugir de Shaul e seus soldados que tentavam cercar Davi e aquele que estavam com ele, a fim de capturá-los. Um mensageiro veio até Shaul dizendo: venha rápido, pois os filisteus estão invadindo o país. Shaul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar passou a ser chamado de Selar Hamahelekot, rocha das divisões. 24. Dali Davi foi morar nas partes seguras de En-Gedi. Quando Shaul retornou da perseguição dos filisteus, foi avisado de que Davi estava no deserto de En-Gedi. Shaul tomou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens nas rochas onde as cabras manteses viviam. Próximo a uns currais de ovelhas, no meio do caminho, havia uma caverna, e Shaul entrou ali para fazer sua necessidade. Aconteceu que Davi e seus soldados estavam sentados no fundo da caverna, e seus soldados lhe disseram: vejam, este é o dia sobre o qual Adonai lhe disse: eu colocarei seu inimigo diante de você. Então Davi foi com bastante cuidado, sem ser visto, e cortou um pedaço do manto de Shaul. Contudo, após ter feito isso, sentiu remorso por ter cortado a roupa de Shaul. Ele disse aos seus soldados: Adonai proíbe que eu pratique o mal contra meu senhor. O que levante a mão contra ele, ungido de Adonai, porque apesar de tudo ele é ungido de Adonai. Ao falar isso, Davi deteve seus soldados, impedindo de fazer qualquer coisa a Shaul. Shaul levantou-se, deixou a caverna e foi embora. Vejam bem, você já ouviu muito isso nas igrejas. Olha, ele é ungido do Senhor. Não fale mal do servo de Adonai, de Deus. Ele é ungido do Senhor. Isso é mentira. Isso é mentira. As pessoas falam: o pastor é ungido do Senhor. Isso é mentira. Que é isso? O único que é ungido do Senhor: rei e sacerdote e profeta. Acabou. Esses três são ungidos do Senhor: rei, sacerdote e profeta. Esses são ungidos. É aquele que é ungido com óleo lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. A intenção não é para fazer a pessoa ungida do Senhor. A intenção é para que ela receba a cura. É diferente, ok? Então, se você ouvir na igreja ou em qualquer lugar, ele é ungido do Senhor, porque eles veem aqui que Davi cortou o manto, pedaço do manto do rei, e por ele ter cortado, ele sentiu o seu coração triste. Saul estava nas mãos dele, ele poderia matar, ele matou Golias, por que ele não ia matar Saul? Mas os soldados falaram: e aí, Senhor, vamos matá-lo? Aí Davi falou: não, ele é ungido do Eterno. Ok, pessoal? Era rei, é diferente. Aí as pessoas do cristianismo colocam isso para proteger os pastores quando fazem coisas erradas. Isso não tem nada a ver. Quem faz coisa errada é safado, sem vergonha e pilantra.
Entendeu? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, muitos pastores usam desse texto para calarem a boca dos rebeldes. Essa é a realidade, né? Que se dizem rebeldes. E aí, ele continua. Então Davi levantou, saiu da caverna, tal. Hoje aqui podes ver com os seus próprios olhos que Adonai te pôs em meu poder na caverna. Alguns de meus soldados me disseram que eu deveria matar-me, mas poupei o rei, dizendo: eu não vou levantar a mão contra meu senhor, pois ele é ungido de Adonai. Além disso, meu pai, olha, aqui em minhas mãos pode ver um pedaço da tua capa. Pelo fato de eu ter apenas cortado um pedaço da tua capa e não ter te matado, podes concluir que não tenho nenhum plano de me rebelar ou prejudicar-te, e que eu não tenho pecado contra ti. Ainda que meu Senhor busque oportunidade para tirar minha vida, que Adonai julgue entre ti e mim, e que Adonai vingue os males que meu Senhor me tem causado. Mas eu não levantarei a mão contra meu Senhor. Como diz um velho ditado, do perverso só procede perversidade, mas eu não levantei a mão contra meu Senhor, contra quem o rei de Israel veio em companhia. A quem o rei está perseguindo? A um cachorro morto ou um simples pulga? Adonai seja juiz e decida entre o rei e mim, que ele tome o meu lado e me livre do teu poder. Depois de Davi terminar seu discurso para Shaul, Shaul disse: esta é a voz de meu filho Davi? Então ele chorou e gritou, e disse a Davi: você é mais correto do que eu, pois me tem tratado bem, enquanto eu tenho tratado mal. Hoje você deixou bem claro que quer o meu bem, pois quando Adonai entregou minha sorte em suas mãos, você não me matou. Que o homem se encontra com seu inimigo e o deixa ir sem machucá-lo? Que Adonai o recompense por tudo o que você fez para mim hoje. Agora estou certo de que, de fato, você será rei, e que o reinado de Israel será estabelecido em suas mãos. Então jure por Adonai que você não matará meus descendentes após eu morrer, nem fará em meu nome desaparecer da família de meus pais. Davi jurou a Shaul, e este se foi para sua casa. Mas Davi e seus soldados voltaram para a fortaleza. Amém? É mais uma história aqui. Veja que ele se arrependeu, o rei voltou, reconheceu o que ele estava fazendo. Veja que Yeshua não falou nenhuma novidade sobre o amor aos seus inimigos, não é? Yeshua disse: vocês têm que amar os vossos inimigos, né? Yeshua falou isso. Então, pessoal, e não é para a gente pagar o mal com o mal, né? Uma coisa que nós devemos fazer é pagar o mal com o bem, né? Isso que é interessante. Então, pessoal, faça isso, né? Você que está me ouvindo, às vezes você tem uma oportunidade de cometer uma justiça, talvez até justo, mas possa se virar contra uma injustiça. Então, deixe a justiça para o Eterno. O Eterno é quem cuida. Ele disse: a mim pertence a justiça. Então, deixe com o Eterno. Deixe com Ele. O Eterno é quem vai fazer isso. Tá? Então, aqui nós estamos nos últimos capítulos do primeiro livro de Samuel, né? Nos últimos capítulos, depois nós vamos ler o 2 Samuel. Nós vamos ver que ele se arrependeu, Saul, e depois volta a cometer outras coisas terríveis. É um rei que foi constituído pelo povo, não foi constituído pelo Eterno, tá? O Eterno não o escolheu. A Onilda Araújo diz: a vingança é minha, diz o Senhor. A vingança é dele, é ele que tem que praticar a justiça, é ele que tem que aplicar a justiça, não somos nós. Porque é o seguinte, você errou tanto,
Quantos erros você já cometeu no passado? Quantos erros você está cometendo? Quantos erros você está fazendo? Se o Eterno fosse te julgar por esses erros que você cometeu, por essas injustiças, e aí? Hein, pessoal? Pelas coisas que vocês fizeram no passado, vocês teriam o mérito de estar vivo? Eu não teria. Pelas coisas que eu já fiz no passado, eu não teria o mérito de estar falando aqui com vocês. E é por isso que nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e não julgamos ninguém. Não julgamos ninguém, tá? Então é necessário nós nos colocarmos na obediência de Hashem. Na obediência de Hashem. Bem, nós lemos o capítulo 22, 23 e 24. Sábado que vem, nós vamos falar sobre a feiticeira. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 25, 26 e 27. A feiticeira é no 28. Então ainda tem mais um sábado. No dia que formos falar da feiticeira de Edom, daqui a 2 sábados, vai vir o Shabat, ainda nós não vamos falar dela, mas vamos falar de muitas coisas interessantes. Mas no outro Shabat nós vamos falar dela. E esse assunto, ele é bastante intrigante, né? Então eu quero que você ouça o que nós temos a dizer. Nós vamos falar dos mortos, nós vamos falar de espíritos que vagam, as pessoas chamam de alma penada, se isso existe, se isso não existe. Nós vamos falar do inferno, nós vamos falar do Guerrinon, nós vamos falar do anjo da morte, que tem 600 olhos em todo o seu corpo. Por isso ele se apresenta, ele não tem face, ele não tem olhos no seu rosto, né? Ele é escuro, usa o manto preto, mas quando ele se manifesta, os seus olhos são 600 olhos voltados para você. O negócio é tenebroso, tenebroso. Então, por isso que eu sempre digo, tem muita gente que desconhece o judaísmo, né, achando que o judaísmo é apenas letrinhas e livrinhos que estão por aí. Não, o judaísmo vai muito mais além do que você imagina, tá? Muito mais além. Então, o negócio é tenebroso, assustador. Também no finalzinho do vídeo eu vou colocar um link que você vai assistir um vídeo de um judeu que teve uma experiência pós-morte e você vai ver algo assustador. Então você vai ver esse vídeo, ele fala em hebraico, mas tem a tradução, depois eu mostro para vocês nesse dia, passo o link, vocês vão ver, né, o testemunho dele. Foi dado como morto e depois de várias horas ele ressuscitou novamente. É algo assustador. Se você não tem coragem, não assista esse vídeo, tá bom? Daqui a 2 Shabat, vai ter o primeiro agora que vai vir e no outro nós vamos falar sobre isso, tá bom? Que o Eterno abençoe você em nome de Yeshua Mashiach, que o Eterno proteja sua família, proteja todos em nome de Yeshua o Mashiach. Fique conosco todos os Shabat das 10 às 11 da manhã. Em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.